pune e põe de castigo, você ensina para aquela pessoa só uma coisa. Na verdade, você ensina 4 coisas, mas tem uma coisa muito importante que você ensina. Faz escondido. E o castigo liberta. Então pode fazer o que você quiser de errado, você vai ficar de castigo, você está ali. Acabou ali o seu problema. Você não pensa no que você fez de errado, você não tenta melhorar para a próxima vez, e até porque a criança não tem capacidade para isso. Então o que a gente fala? A gente precisa dar amor para as nossas crianças e respeitar as nossas crianças e os nossos adolescentes para poder liberar os hormônios do bem, da sensação boa, que é a dopamina, a serotonina, a ocitocina. Como que a gente faz isso? Abraçando, beijando, acolhendo. E acolhendo na hora que os nossos filhos mais precisam. Na hora da raiva, na hora da agressividade, na hora da dor, na hora da nota baixa. Então, isso que eles precisam de nós. Né? Aí são as frases, eu falei já, a criança aprende respeito com o adulto, a outra do Dreyfus, do mau comportamento. A gente fala na disciplina positiva que a gente sempre enxerga só o mau comportamento, né? Que é a ponta do iceberg. Por trás do mau comportamento existe sempre uma necessidade, e geralmente uma necessidade de se sentir amado e pertencente. Então a criança que não se sente amada na escola, que não se sente pertencente na escola, ela vai adotar maus comportamentos na escola. A criança que não se sente amada na família, que não se sente pertencente e útil na família, ela vai adotar maus comportamentos lá dentro de casa. Então a gente precisa primeiro enxergar isso. Às vezes esse problema está na gente. Às vezes está na forma da gente comunicar o amor aos nossos filhos. Porque não adianta falar eu te amo para eles todos os dias, o dia inteiro. A gente precisa saber comunicar o amor. Eu indico sempre o livro As 5 Linguagens do Amor para as Crianças e As 5 Linguagens do Amor para os Adolescentes. Cada um interpreta o amor de uma forma. Tem criança que precisa do tempo com os pais, tem criança que precisa de palavras de afirmação, tem crianças que precisam de, que a gente fala de atos de serviço. Então tem vários tipos de linguagens de amor, todos nós temos, e a gente pode tentar entender os nossos filhos para poder fazer uma linguagem que seja mais efetiva. Né? Para a gente não perder tempo com linguagens que às vezes não interpretam tão bem. E a última frase aqui é da Jamie. Ela fala: de onde nós tiramos a absurda ideia que para uma criança se comportar bem, primeiro a gente precisa fazê-la se sentir mal. Porque quando a gente grita, a gente xinga, a gente humilha, a gente põe de castigo, o que for, a gente pune, eles se sentem mal, então eles não se sentem estimulados a se comportar bem. Eles pensam ou em comportar pior depois, ou fazer escondido, né? A gente fala das 4 consequências da punição, que eu vou falar mais pra frente. Educar pelo exemplo. Não existe outra forma de educar a não ser pelo exemplo. Eu vou fazer uma dinâmica rapidinho com vocês. Coloquem a mão direita para cima, todo mundo. Coloca o indicador encontrando com o polegar na pontinha. Isso. Agora a gente vai abaixando a mão bem tranquilo, calmamente. Nós vamos abaixando a mão e vamos colocar a mão no queixo. A maioria das pessoas fez o que eu fiz, colocou a mão na bochecha, mas eu falei para colocar no queixo. Os adultos têm capacidade... Agora eu vou explicar um pouco como é que funciona o cérebro para vocês entenderem. O que acontece? Vocês pensaram, alguns pensaram, muito poucos, viu gente, que pôs a mão no queixo. Eu vi que teve um lá em cima, teve ele aqui também aqui embaixo. Então algumas pessoas pensaram antes e colocaram no queixo. Como que funciona o cérebro? Então a gente tem um cérebro, tem um tronco cerebral, tá? Tem a amígdala. O tronco cerebral é responsável pelos nossos impulsos primitivos. A gente chama de cérebro primitivo, tá? Então, o que ele faz, esse cérebro primitivo, que é um cérebro reptiliano? É um cérebro igual ao do réptil.
Quando você é atacado, ou você foge, ou você parte para cima. É isso que essa parte do cérebro faz, né? O cérebro primitivo. A amígdala guarda as memórias. A gente tem o córtex e o neocórtex. O neocórtex, que é o córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro, que é a última a ser formada, ela é formada nas meninas até 20 anos, nos meninos até 25, nas mulheres até 20 anos e nos homens até 25. Ou seja, nossas crianças não têm o neocórtex formado. Não tem. Então elas não têm a capacidade, porque o neocórtex, o que ele faz? Ele pensa nas consequências. Ele controla as emoções. Ele faz você ter autocontrole. E nossas crianças não têm essa parte do cérebro formado. Então não peça para um filho seu ter autocontrole se você não der exemplo para ele. Aí eu vou explicar por quê. Então as crianças estão sempre assim. Sempre com o tronco cerebral e a amígdala lá funcionante. Tem o córtex, mas não tem o neocórtex. Quando a gente fala para eles estão numa loja de brinquedo, 2 anos, aquele mundo de fantasia, aquelas coisas enormes, ele não sabe que você tem que trabalhar o mês inteiro para comprar um presente. Ele não sabe de nada disso, ele vê aquilo na televisão o dia inteiro e ele acha que ele pode. Então ele chega lá na loja do shopping e quer o presente. Aí você fala não. Então essa criança vai ter uma explosão emocional, que vocês chamam de birra. Ela vai se jogar, ela vai gritar, porque ela não entende, ela ainda não consegue respirar fundo, acalmar, falar, tá tudo bem, mamãe, não precisa me dar nada. O que você tem que fazer nessa hora, que você deve fazer como adulto? Porque o que a gente faz? Quando a criança grita, berra, se joga no chão, bate, a gente fica armado contra aquela criança. Porque a gente está tão preocupado com o que os outros estão pensando, que a gente acaba, em vez de pensar antes de agir, a gente reage pior que a criança. A gente vira outra criança. Então a gente grita, a gente berra, a gente belisca, a gente tira da loja. Então a gente faz tudo o que a gente não devia fazer, porque a criança tem os neurônios espelho. Todo mundo tem, mas as crianças estão com aqueles neurônios espelhos todos ali prontos para nos imitar o tempo todo, né? Que é esse neurônio espelho de vocês que funcionou. E agora a criança é mais ainda. Então ela fica te observando. Então se ela tem um pai e uma mãe que usam o neocórtex, e para a gente conseguir acessar o neocórtex, a neurociência fala que são 90 segundos, ou 10 inspirações, com expirações profundas, tá? Então se seu filho te tirou do sério, vai respirar fundo. Vai esperar 90 segundos, mas não vai reagir, porque é uma criança que precisa de exemplo para poder se tornar um adulto melhor do que nós somos. Então você respira fundo, vai lá e tenta acolher aquele filho na dor dele. Filho, eu sei que você está frustrado, eu sei que você está nervoso e nem precisa completar, mas hoje não é dia de comprar brinquedo. Só fala, eu sei que você está nervoso, eu sei que você está cansado, com fome, então a mãe vai te tirar daqui da loja, a gente vai para outro lugar. Ele vai continuar gritando, ele vai continuar berrando, ele vai ficar pior ainda, né? E você tá lá tranquilo o tempo todo e essa criança vai, depois de pelo menos uns 2, 3 minutos, ela vai começar a modelar o comportamento. Vai demorar, vai parecer uma eternidade. Tem meninos que demoram mais, 5, 10, tem meninos que ficam 1 hora fazendo birra. Só que se você faz isso, o negócio vai só aumentando. Então você vai fazendo isso e a criança vai também modelando o comportamento. Então, se você estiver diante de um desafio desse, de um desafio de comportamento, modele. Obrigada, Marcelo. É isso. Só tem jeito desse jeito. Só tem jeito de educar dando exemplo. E aí, que é o que eu estava falando, não vai dar para vocês verem nada, né? E o que a disciplina positiva fala? Que a gente tem que transformar esses desafios de comportamento, que é birra, agressividade, perda de controle, abuso de álcool, uso de drogas, desrespeito, insegurança, dependência, em habilidades de vida. E essas habilidades de vida, toda vez que a gente faz workshop com os pais, a gente pergunta como você quer ver o seu filho daqui a 20 anos. Vamos supor que seu filho daqui a 20 anos toque a campainha da sua casa. O que você quer
de mais importante naquele ser humano? E geralmente os pais respondem a mesma coisa: autoconfiança, respeito, autonomia, responsabilidade. Ninguém fala obediência, viu, gente, na fase adulta. Responsabilidade, altruísmo, solidariedade, empatia, resiliência. E como a gente vai transformar todos esses desafios de comportamento em habilidades de vida? Dando exemplo. Tem um exemplo que eu dou muito importante, que é: se a criança vê todos os dias o pai e a mãe respeitando as pessoas, ajudando as pessoas, ela não vai fazer outra coisa quando virar adulto, não, gente. Porque nós somos os heróis dos nossos filhos. Nós somos. Então eles nos enxergam como verdadeiros heróis e heroínas. Então, se a gente der o exemplo todos os dias, eles vão fazer. Eu lembro direitinho dos meus filhos pequenininhos, eu falava: fala bom dia, Rafael. Fala bom dia, João Pedro. Fala, dá licença, fala desculpa, né? A gente fica ensinando para eles isso. E aí, às vezes, a maioria das vezes não falava. Eu falei assim: gente, não é possível, mas eu sempre falei. Eu chegava na escolinha: bom dia, fulano, bom dia, fulano, bom dia. Eu sempre fui assim. E aí, um belo dia, eu não falei nada. Eu não mandei eles me darem bom dia. Eles começaram a me imitar. Bom dia, fulano, bom dia. Aprenderam. Ufa. Serviu. Mas eu nunca imaginei que ia ser assim um estalo de um dia para o outro. E às vezes eles só precisam que a gente pare de ficar mandando. Faz isso, faz aquilo. Dá exemplo e deixa a vida, porque uma hora vem. É lógico que a gente fica assim: nossa, mas ele vai achar que eu sou mal educado. Não vai achar não, porque o adulto está vendo que o pai é bem educado, então uma hora aquele menino vai acabar sendo, né? Então a gente está sempre muito preocupado com o que o outro pensa. Tem um outro exemplo que eu acho lindo, porque as crianças nascem essencialmente boas. O ambiente é que estraga isso. Essa experiência talvez todos já tenham tido. Criança por volta de 3 anos, talvez até mais cedo, mas entre 2 e 4 anos, vê um mendigo na rua. O que eles fazem? Geralmente eles falam: mamãe, por que ele está ali? Mamãe, por que ele está dormindo ali? Os meus meninos falavam muito isso. E aí o que a gente faz? Olha a oportunidade que a gente teve de ensinar tanta coisa para os nossos filhos. E a gente faz assim: não sei lá, deve ser vagabundo. Não, filho, vambora. Pode ser ladrão. Vambora correndo, vambora. Isso é um exemplo extremo, né? A gente não faz sempre isso. Ou a gente está com pressa e a gente fala assim: depois eu te explico. Era hora da gente chegar assim: filho. Era hora da gente chegar e falar assim: filho, o que será que ele está fazendo ali? Vamos perguntar? Eu acho que talvez ele não tenha família. Vamos perguntar se ele precisa de alguma coisa? Vamos perguntar se ele está com fome? Olha quanta coisa que a gente podia ensinar. Mas a gente estava dando uma lição que ia ficar pro resto da vida. Da empatia. Se colocar no lugar do outro. Com o sapato do outro. Porque se colocar no lugar do outro, do nosso lugar, é muito fácil. Mas se colocar no lugar do outro verdadeiramente, e a gente ensina aquilo a hora para a criança: solidariedade, respeito, amor ao próximo. A gente pode ensinar tanto para as nossas crianças o tempo todo e a gente banaliza o olhar. Aí vira adulto. Então nunca esqueçam que a criança, ela é essencialmente boa. Não existe criança que nasce má. Tem que parar de pensar isso. O que vai acontecendo é uma banalização do olhar. Porque a gente está sempre com muita pressa. A gente quer sempre fazer tudo correndo. E acaba que os nossos filhos ficam exatamente como a gente. Eu tenho um exemplo dentro de casa terrível que me mata todos os dias, que é o meu filho do meio. Ele era o meu filho mais fofo para comer. Era uma coisa impressionante. Comia devagar, primeiro a salada, não sei quem deu esse exemplo.
Primeira salada, bem devagar. Aí depois pro prato principal, bem devagar. E eu falei assim, João Pedro, meu filho, não dá. Gasta 40 minutos para comer. Eu como em 5, meu marido come em 3. Né? Os outros todos lá de casa comem em 2. Então todo mundo come muito rápido. E o João Pedro sempre o último a acabar, na maior calma. Então a gente acabava tudo e ele estava ainda no meio da salada. De tanto eu falar, gente, hoje se vocês virem o João Pedro comer, e como eles aprendem a fazer a coisa errada rápido, né? E como é difícil voltar ao que era antes. Ele fala que, mãe, eu não consigo voltar como eu era antes. O João Pedro hoje come de um jeito que eu tenho, meu coração dói todas as vezes que eu olho para ele comendo. Porque ele não dá um segundo entre uma garfada e outra. Ele faz... Por culpa minha, só minha, que não soube esperar. E quando a gente tem filho, a gente tem que saber esperar. Ou começar a rotina antes, né? Para poder dar tempo e para poder não tirar deles essas qualidades que eles têm, que a gente faz virar defeito rapidinho. Então, a disciplina positiva, que é o principal que eu vim aqui falar hoje, que pode ser também a parentalidade positiva, só para vocês entenderem, é só um nome, mas que veio de uma filosofia humanista já há 100 anos. Então, hoje a neurociência comprova o que a psicologia já fala há 100 anos. Então, a gente tem estudos aí científicos nos últimos 40, tem as comprovações por imagem de cérebro nos últimos 30, mas a disciplina positiva veio de uma base humanista já há 100 anos. Então, quais são os 5 princípios? O primeiro, conexão antes da correção. Não adianta você querer corrigir um filho se você não está conectado a ele. E aí a disciplina positiva propõe 52 ferramentas para você se conectar com o seu filho. E para você corrigir também. Porque também nenhuma criança funciona bem se tiver só gentileza. Tem que ter firmeza. Então a disciplina positiva prega firmeza com gentileza. Se você só é firme com a criança, você é autoritário. Se você só é gentil com a criança, você é permissivo. Então você precisa ser firme e gentil. Eu até prefiro falar ser gentil e firme. Porque primeiro você tem que conectar, que é a gentileza. Depois você tem que corrigir, que é a firmeza. E os filhos, gente, aceitam quando a gente está dando amor, quando a gente está olhando no olho, quando a gente tem uma escuta ativa. Dá trabalho? Dá muito mais trabalho do que ser permissivo. E dá muito mais trabalho do que ser autoritário. Porque é um plantar e regar todos os dias. Mas tem uma coisa principal na conexão, tanto com os adolescentes quanto com as crianças menores, que é a escuta ativa. Ninguém gosta de ser escutado quando o outro está no celular, ou quando, né, é aquela coisa assim, mãe, pode falar, menino, estou escutando, fala, mãe, pode falar. Aí quando você fala assim, o que foi, filho? Você está precisando da mamãe? Aí ele olha pra gente, não, mãe, tá ótimo. Ele até esquece. É impressionante. Testem depois. E o mais importante, isso não é tempo perdido, é tempo ganho. Você está mudando o mundo. E isso não é sonho, não. Porque quando você muda o seu filho, você muda o jeito que o seu filho vai cuidar do seu neto, que vai cuidar do seu bisneto, do seu tataraneto. E aí vai. E ele vira exemplo, ele vira inspiração para os colegas. Teve uma colega da minha menina, muito fofa. Elas duas conversando, 4, 5 anos. Aí a Maria Luísa falou assim, lá em casa eu não fico de castigo, nunca fiquei de castigo, nem nunca apanhei. Aí a menina, pergunta pra sua mãe se eu posso morar na sua casa. Aí a Maria Luísa chegou em casa, mãe, tal, quer morar lá em casa, pode? Eu falei assim, não, filha, nós vamos fazer melhor. Nós vamos fazer a mãe dela parar de bater nela. A gente vai tentar ajudar a mãe dela a nunca mais bater nela. Então, isso é inspirar. Então, a gente não é capaz de mudar as pessoas, mas a gente é capaz de inspirar as pessoas. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje.
Eu não consigo mudar ninguém que está aqui, mas eu consigo inspirar vocês. Inspirar através do meu exemplo. Porque o que eu falo aqui é o que eu vivo. Senão eu não ia estar aqui. Vocês podem ter certeza absoluta que eu não ia estar aqui. Porque é muito difícil falar aquilo que você não vive. E eu, não, mais difícil ainda. Sempre fui tímida, para apresentar trabalho eu gaguejava, eu não conseguia falar direito. Até na faculdade era assim, tem uma colega de faculdade aqui. E hoje eu sei que isso aqui eu falo porque está aqui dentro. Então sai com uma facilidade impressionante. Porque cada vez que eu vejo um emocionar, eu sinto que a minha alma está encontrando com a sua alma. E esse é o meu propósito. Porque na verdade quando a gente consegue falar e tocar a alma de alguém, isso é missão, isso é propósito. Estão tentando voltar que eu desviei do assunto. Conexão antes de correção é o primeiro princípio. O segundo princípio é o respeito mútuo. Você respeita para ser respeitado. O terceiro princípio é efetivo a longo prazo. Você planta, você colhe. Não adianta achar que você vai plantar mamão e colher melancia. Não. Quem planta mamão, colhe mamão. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta raiva, colhe raiva. Quem planta medo, colhe medo. E as relações baseadas em domínio, elas são rasas. As relações baseadas em confiança, elas são muito mais profundas que as relações baseadas em medo. Isso já é comprovado. Se você bate no seu filho e coloca ele sempre de castigo, tudo que acontecer com ele durante a vida toda, ele vai ter medo de contar para você. Que ele vai ter medo de apanhar e de ficar de castigo. A menina que apanha em casa e que fica de castigo, se ela for abusada, ela não vai contar para os pais. Ela não vai contar. Os estudos científicos mostram isso. Ela vai ter medo. Sabe por quê? Sabe qual é o discurso do pedófilo? A culpa é sua. Não conta para o seu pai não, senão ele vai te bater. E isso ela vai levar para a vida inteira. E ela vai entrar em relações abusivas também. E ela não vai contar para o pai e para a mãe. E ela não vai nunca denunciar. Os estudos científicos mostram isso. E por que a gente ainda está fazendo isso? Relações baseadas em confiança são muito mais profundas do que as relações baseadas em domínio. Se você quer que o seu filho vá, mas volte, confie no seu filho, para ele confiar em você. Seja firme, mas seja gentil. Então tudo que eu falo com vocês, tudo que eu falo aqui com vocês, então a dor de vocês já foi a minha dor. E é por isso que eu estou aqui. Eu já negligenciei, filho meu, de tipo deixar no tablet para eu poder dormir. Fica aí que eu vou dormir umas 3 horas, que eu preciso dormir. Porque hoje a gente faz o seguinte, a gente usa o tablet como babá, e aí quando eles crescem a gente quer tirar eles daquilo, porque na verdade vicia, e vicia muito. Então às vezes passa um dia inteiro, se a gente deixar, eles ficam um dia inteiro lá. E olha que beleza, vou dormir, vou comer, vou tomar banho, Mas a gente pensa, mas qual que é a minha principal missão aqui nesse mundo? Nossa, esse ser humano foi me dado. Eu tive esse ser humano para poder formar, fazer ele virar um homem do bem. Eu, através dele, posso mudar o mundo. E eu estou aqui, dormindo enquanto ele está no tablet. De vez em quando vai acontecer. Isso é humano. Não pode acontecer todos os dias. Todos os dias a gente tem que pensar sobre isso. Então, conexão antes de correção, primeiro. Eu acho que é conexão antes de correção, primeiro. Não, primeiro é firmeza com gentileza. Ser firme e gentil. A conexão antes de correção com o adolescente. Quando você tem um filho adolescente, primeiro você vai tentar descobrir o que ele mais gosta de fazer. O que o seu filho adolescente mais gosta de fazer? Nenhum pai sabe, mas vai procurar saber. O meu filho, o que ele mais gosta de fazer é ver vídeo de tal pessoa. Qual que é o conjunto musical que ele mais gosta? Qual o cantor que ele mais gosta? Vai descobrir.
Ah, qual que é o time de futebol dele? Qual que o que ele mais admira? Quem é a pessoa que ele mais admira? Qual é o esporte que ele mais gosta? E vai estudar sobre aquilo e vai conectar com seu filho adolescente. Porque é desse jeito que você vai tirar ele da droga. Então, qual o conjunto? Ele gosta de série. Como o meu do meio foi assim. Ele ama ver série. E aí eu detesto televisão, mas eu fui lá e me propus a ver Grey's Anatomy com ele. Aí eu falei com ele que eu ia ver um capítulo por dia, no fim de semana só. Sábado e domingo eu ia ver um capítulo, sábado um capítulo domingo. Aí ele fez